muito bem-vindos. Bom dia para o senhor. Bom dia, Cláudia. Vários senadores tiveram mais votos do que o candidato a presidente da República. E claro que a campanha estava muito polarizada entre Lula e Bolsonaro. E uma coisa que não ficou evidente, mas nós já sabíamos, que o PT tinha declarado isso ao longo da campanha, de que organizariam bastante bem as suas bases municipais. Isso ficou bem evidenciado com o resultado. Lula não fez aqueles grandes movimentos sociais, não saía às ruas, enquanto Bolsonaro fazia as suas motocicletas, carreatas, e teve um apoio popular significativo. Mas o distanciamento foi bastante grande, mais de 5 milhões de votos. Como isso vai ser revertido agora no segundo turno, é preciso ver se Bolsonaro vai, de fato, mudar a sua estratégia, porque o Lula vai, de fato, tentar ampliar a sua vantagem, conquistando votos, tanto do Ciro quanto da Simone. Vamos aguardar para ver o desfecho disso. A gente tem uma arte que mostra o resultado das eleições presidenciais. Vamos ver um mapa, então. Lula ganhou aí em todos os estados do Nordeste e na maioria do Norte. Já Bolsonaro ganhou em todos os estados do Sul, do Centro-Oeste e no Sudeste só perdeu em Minas Gerais. A gente tem uma outra arte, daqui a pouquinho, que a gente vai mostrar também para a presidência em todos os estados. Gostaria da sua análise aí. A gente viu, Lula ganhou em 14 estados, Bolsonaro em 12, mais o Distrito Federal. Mas os números para presidente da República superaram a expectativa aí de Bolsonaro, né? Sem dúvida. O enigma ficou em Minas Gerais. Durante toda a campanha, o Zema, que foi reeleito por ter feito um excelente trabalho no governo de Minas Gerais, ele dizia que não apoiaria um candidato condenado, um candidato corrupto. Nunca ele declarou voto de apoio ao Bolsonaro. No entanto, a Minas elegeu o Zema e deu vitória ao Lula. E esse é um ponto fundamental que precisa ser mais bem estudado pelos estrategistas de campanha no segundo turno. Me chamou muita atenção também a mudança de voto ao longo da apuração. No Amazonas, foi a partir daquele momento que o Bolsonaro começa a perder voto e o Brasil mudou o seu mapa. Se você lembrar, o Brasil era todo azul, né? Tinha um pequeno lado lá que era comandado pelo PT, que era no Nordeste e também no Norte, com o Ceará. Agora nós temos uma outra configuração. E para o segundo turno, Minas Gerais passa a ser decisiva, assim como a Bahia. A Bahia também, que achavam que o Antônio Carlos Magalhães ia vencer no primeiro turno, não deu certo ainda. E agora vão ter uma nova articulação para fazer com que a boa parte do eleitorado do Antônio Carlos Magalhães cresça e venha apoiar Bolsonaro. Ou o Lula vai ampliar o seu apoio lá com o PT. Então, é essa que é a questão hoje. Nós estamos vendo como que essa configuração vai ser mantida nos próximos dias. Vai depender de muita negociação com os governadores eleitos, com os senadores, os deputados que foram eleitos, que poderão, evidentemente, se dedicar um pouco mais à campanha de acordo com o interesse dos seus candidatos. A gente tem uma outra arte que mostra a disputa presidencial pelos estados. Vamos ver essa arte para entender melhor como foi essa disputa? A campanha de Lula aí vai começar a trabalhar já com estratégias para esse segundo turno. A gente vê aí os estados do Norte e Nordeste, todo em vermelho, abaixo os estados Sul e Sudeste e alguns do Centro-Oeste. Tem estados, a maioria, né, em azul. Lá no Norte, somente Roraima, né, que está em azul também. O Acre, exato. Rondônia também. Perfeito. Aí você vê onde tem o grande parte do eleitorado, né? Minas Gerais, a Bahia, Pernambuco sempre foi oposição ao Bolsonaro, mas também nunca foi tão apoio ao Lula, porque ali há uma divisão muito grande entre o PSB, mas de qualquer forma apoiaram o candidato do PT. Acho que para poder reverter isso, o caso de Roraima foi muito interessante, porque ali a família do Romero Jucá, tanto a Tereza Surita como o Romero Jucá, perderam as eleições, ela para governo, já foi prefeita 5 vezes, é a atual prefeita, e o Romero Jucá ficou em segundo lugar para senador. No Amapá, o Alcolumbre se reelegeu. O Alcolumbre é um cara que apoia o Bolsonaro, mas ele joga contra na maior parte das vezes, né? Basta ver a sua aliança com o Rodrigo Pacheco no comando do Senado Federal. Portanto, a gente vê aí que agora o PT vai tentar aprofundar as suas ações com os novos governadores. Chamou muita atenção também o caso do Amazonas. Ali houve uma mudança muito grande também do desempenho do Bolsonaro. Os 3 candidatos, Wilson Lima, Amazonias e Eduardo Braga, sempre jogam de uma forma contrária ao interesse do governo. E temos também ali o senador, João Marazi, se elegeu, né? Assim como na Bahia,
o Otto Alencar também se elegeu senador. Então, houve uma renovação bastante significativa em alguns estados, mas na Bahia e no Amazonas, não. Os senadores virão com oposição ao governo Bolsonaro e necessariamente terão que se negociar com Lula. Então, veja, para mudar essa diferença de 5 milhões de votos para o Bolsonaro, ele terá que mudar também as suas estratégias junto a esse eleitorado. E isso vai depender muito de apoio dos governadores eleitos, o que requer muita negociação. A gente viu lá no mapa também Minas Gerais, né, que se destaca com Zema ganhando, vencendo em primeiro turno, é uma relação que pode se fazer também com o Brasil, aí os números são parecidos até, né? Sem dúvida. Minas Gerais, como já se falou bastante na campanha, seria o estado decisivo, né? Chego a falar que para onde Minas tende, o governo federal tende aí também. De fato, o eleitorado mineiro, nesse ponto, agora é decisivo, ele é muito importante, a conquista do eleitorado mineiro, e também o baiano. Nós não podemos subestimar também o eleitorado baiano, que é muito grande também. No Nordeste é muito forte, a Bahia e Pernambuco. Agora, Minas Gerais me surpreende, porque Zema governou, ele recuperou o estado de Minas Gerais, depois de 16 anos de PSDB, e mais os 2 governos do PT ali, que foram um caos, e não declarou apoio a ninguém, se elegeu, né, até pelo Partido Novo. Mas, nesse momento, qual é a posição que o Zema vai adotar? Ele vai se abster? Ou vai apoiar o Lula, porque o seu eleitorado escolheu o Lula? Ou ele vai, de fato, apoiar o presidente Bolsonaro, que tem um alinhamento, pelo menos executivo, muito mais aproximado do governo Zema. Essa que é a grande definição nesse momento. E acho que é por lá que o Bolsonaro deveria começar a negociar, até porque o Lula já começou a fazer as suas articulações. Ele já fez essa indicação ontem, né? Vamos aguardar para ver o que se segue daqui para frente.